Uma empresa de mais de 1 bi de receita. E aí ele falava assim, olha, eu olho pra você, eu acho você tão chique, você fala coisas, mas eu não entendo nada do que você fala. Aí eu falei, estudei em escola pública minha vida inteira, só fui fazer FGV, IBMEC, INSEAD, depois que eu comecei a ganhar dinheiro como empresária, como executiva. Nos últimos 10 anos, o dinheiro trocou de mão, e ele foi pra mão de pessoas improváveis. E aí... EBITDA? Hoje o jogo mudou. Meu Pequenas Deus. empresas estão se preparando para fazer M&A. Os grandes fundos estão comprando pequenas empresas. Aí eu fui para a AstraZeneca, porque lá ele já era maior, já tinha mais tempo, aí eu fui para a Você ia AstraZeneca. ficar sem... Fez um movimento estratégico. Fiz um movimento estratégico. A última vez que eu confiei em alguém, eu fui parar numa reunião da Inodê. Consultoria, uma mentoria minha custa 100 mil reais. Só que, cara, se eu vou dar 1,5 milhão de retorno, 100 mil reais barato. não é nada. Cara, é o que não dá retorno. Deu ROI aí? Falo que a nossa família, a gente veio de uma família muito simples, assim. Minha mãe era professora, meu pai motorista de táxi, caminhoneiro, motorista de táxi, motorista de ônibus. E a minha mãe sempre prezou... Já estamos gravando, tá? Que bom, tudo bem. A minha mãe sempre... Ela sempre cobrou muitos estudos, assim, como boa professora, ela sempre incentivou. Professora do quê? A minha mãe foi professora de português, ela tem um português polido, assim, ela fala super bem. Dá até agonia. Por de gente assim, eu fico quieto. Era a matéria que eu me saía melhor na escola. E aí, mas sabe que isso foi muito importante pra mim, assim, eu falo que... Não, imagina. Pra dentro da nossa casa, assim, a minha mãe... Ela, quando eu era criança, eu me lembro, assim, dela corrigindo a conjugação verbal, corrigindo... E eu falo que isso me fez assentar em algumas mesas diferentes. Porque a minha condição social não me permitia sentar. E só por você saber... Educação, pela linguagem, você furou as barreiras, né? Eu falo que isso foi uma das coisas. E saber surfar, né? Porque se você tá falando com um cara da comunidade, você tem que ter um jogo de cintura. Não vai falar difícil que o cara vai olhar... tipo juridiquês. Isso. Já viu o advogado conversando? Não dá, cara. A língua portuguesa tem essa beleza, né? Tem. E falando disso, Niazi, quando você falou de adequar a linguagem, como eu vim de multinacional, né, assim, de carreira, porque aí estudei em escola pública minha vida inteira, só fui fazer FGV, IBMEC, INSEAD, depois que eu comecei a ganhar dinheiro como empresária, como executiva, aí fui fazer uma formação em escolas mais sofisticadas, mas até então eu estudava escola pública. Primeiro nível, né? Aí fui estudar a escola pública até então. Mas quando eu entrei para o mundo corporativo das grandes multis, tem linguagens muito específicas, né? Compliance, aquela coisa Sim, tem toda. terminologias em inglês, né? E aí quando eu fui treinar o pequeno empresário, eu vinha com esses cacuetes. E aí você me lembrou de uma história, que eu me lembro que eu encontrei um empresário muito próspero, com uma empresa de mais de 1 bi de receita. E aí ele falava assim, olha, eu olho pra você, eu acho você tão chique, você fala coisas, mas eu não entendo nada do que você fala. Aí eu falei, você quer saber? Eu falei assim, eu falei, olha, a errada sou eu, né? Maravilhoso o que você tá falando, só que traduz. Não dá. Aí o que eu fiz hoje, assim, todos os treinamentos que eu faço para empresários, eu sempre adequo. Eu falo pra eles assim, tem que saber... Tem que ter um pouquinho. Eu falei, pra você não ficar fora do baile. Exato. Falei, do circo das palavras. Falei, você tem que saber o que significa pra você não ficar fora das mesas com os fundos de investimento. Na mesa de reunião você não fica com cara de paisagem. Falei, mas de verdade... Falei, o mundo tá muito chato pra gente só ficar preso nessas coisas, né? E aí eu vou traduzindo muito dos significados pra eles e entregando uma linguagem hoje muito mais simples e muito mais Mas tem como traduzida. ser simples, Tem. polida, bacana, que você mostra até sofisticado, vamos dizer assim, né? A gente tinha um convidado aqui super jovem e... Daniel, lembra? Daniel Maria? Ah, sim. E a gente começou a falar um pouquinho de algumas coisas relacionadas a equity, esse tipo de coisa. Legal. Linguagem de negócios. E ele é criador de conteúdo. Só que ele explodiu e ele não acompanhou a parte, né, de negócio. E ele estava olhando tão assim, atentamente, que parecia que ele estava entendendo e ele assim, ó, absorvendo tudo, né? Aí, mas... Depois de meia hora. Não, a gente fala é isso mesmo. M&A, eu não sei o que é equity, não sei o quê. E ele foi humilde bastante gravando. Ele é descolado, né? Ele falou, cara,
legal que vocês estão falando, mas eu não sei o que é equity, eu não sei o que é MMA. Aí ele até brincou assim. Legal. Aí a gente começou a explicar, porque é natural. Eu não soube por muito tempo, até começar a entrar mais nesse mundo, conversar com pessoas que é comum estar trocando esse bate-bola, né? E aí, muita gente fica com vergonha de falar que não sabe. Ou de perguntar, fala, o que é isso aí que você Não, deixa passar. Não, eu sou carudo. Não, eu pergunto também, quando eu não sei, eu falo, o que é isso? Introjetou. Tem umas piadas internas de quem acompanha o canal, obviamente, né? Aí teve uma convidada que falou, não, eu tive que me introjetar, não sei o que. Aí travou na hora a minha cabeça, eu falei, entrou o quê? Aí, tipo, todo mundo riu, virou piada interna, deu até meme. Mas faz parte, né? Sim. Tipo, a linguagem a comunicação hoje tá se perdendo, porque isso distancia o público comum, muitas vezes, de entender o que passa num podcast mais sério. Então a galera não quer consumir porque não entende. Quando você fala de mercado corporativo, o mercado corporativo brasileiro, ele sempre consumiu muito enlatado americano. Sim. Então, isso é muito culpa do RH. Né, o RH sempre pegou aquela embalagem pronta e distribuiu para as áreas, né? Assim, sem ter aquele trabalho de curadoria, né? Sim. Então, a gente acabou absorvendo muita coisa do americanês, sim, né? Aportuguesando o americanês, olha que coisa maluca. Isso. Né? E criando palavras que nem existem. Exato. E são muitas, inclusive, e assim, usadas largamente nas mesas de reunião das maiores empresas que você imaginar. Eu falo que é uma linguagem à parte, né? Assim, exato. Quem está ali na região da Faria Lima, com os grandes escritórios e as multinacionais americanas, etc., é uma linguagem diferente mesmo. E eu falo assim, você entra no baile, tá tocando valsa. Não dá pra entrar com roupa de pagode, né? Não dá pra entrar com uma... Não, então você vai e obviamente vai se moldando aquele ambiente. Mas hoje o que eu tenho entendido é que assim, o dinheiro trocou muito de mão. Sim, muito. No Brasil principalmente. Muito. Agora, então, estamos numa fase assustadora. Por causa da era digital. Exato. Muito dinheiro na mesa. Antigamente, as famílias tradicionais, e pode ser de Minas, de São Paulo, elas vinham, obviamente, construindo grandes impérios e elas perduraram durante muitos anos. Exato. Nos últimos 10 anos, o dinheiro trocou de mão e ele foi para a mão de pessoas improváveis, né? Assim como eu, como Lázaro, como outras pessoas. Disruptivas. Então isso também trouxe muita oportunidade. E aí democratizou o empreendedorismo. Então pense que durante muito tempo as grandes economias não foram fomentadas pelos grandes, porque os grandes é o pico do topo do Everest, Exatamente. Muito dinheiro concentrado em poucos grupos econômicos. As economias inacessíveis. As economias são fomentadas pelo pequeno empresário. Essa é a realidade de toda qualquer nação. Tanto é que quando a gente fomenta o empreendedorismo em cima do que a gente faz, a gente está sendo uma alavanca de desenvolvimento econômico. A gente está entregando emprego, renda e dignidade às pessoas. Com certeza. Porque o Lázaro, ele gosta de falar muito isso, que ele acredita que o empreendedorismo é uma mola social, não só econômica. Porque ao invés da gente entregar assistencialismo, nada contra assistencialismo, acho que tem que ter numa parcela, tem sua camada. Tem sua camada, mas só a gente que não desenfreada do jeito que tá. É isso. Não para 90 milhões de brasileiros. Isso, né? Para não criar gente preguiçosa, né? Assim, que não queira trabalhar. Mas eu acredito que existe. Mas o empreendedorismo não. O empreendedorismo é uma mola social. É uma mola social. Desenvolve qualquer nação. Permite inclusão. É isso. Permite socialização. Perfeito. Permite que a pessoa possa se evoluir academicamente. Perfeito. Né? Então, assim, são caminhos que só a condição da pessoa ter como se manter, né, ter um trabalho digno e ter um salário, para ela conseguir atingir esses patamares. Perfeito. Porque o assistencialista, ele não quer isso, né? É isso. E vocês que fizeram o M&A sabem disso? Antigamente, falar de um processo de fusão e aquisição era só as grandes empresas. Meu Deus. Pequena empresa não tinha acesso, não sabia como era, não tinha não tinha mínimo de governança. Falar de valuation? Trabalhava pelo lucro, não necessariamente por equity, né? E aí... EBITDA? Hoje o jogo mudou. Pequenas Deus. Empresas estão se preparando para fazer M&A. Os grandes fundos estão comprando pequenas empresas.
E eu falo assim, não é empresas... startups? Não. Eu tô falando de empresas... A minha foi vendida com 13 anos. Aí, tá vendo? Então o jogo mudou. E isso democratizou o empreendedorismo, entenda? As linguagens. Sim. E a Faria Lima teve que se adequar. Eu falo que os grandes fundos estão conversando com o pequeno empresário. E não adianta conversar numa linguagem inacessível, porque isso bloqueia. As pessoas não vão, de fato, conectar. Eles estão aceitando um pitch deck mais acessível. Estão. Tiveram que se curvar porque, como você citou o caso do influenciador que... Não entendeu, né? Não entendeu e cresceu muito rápido. Isso aconteceu com inúmeros influenciadores. Mas muita gente, cara. Que tinham só presença digital e construíram negócios gigantescos. É que você falou de uma coisa que se tornou mais do que obrigatória, né? A presença digital. Sim. Eu falo que é a maior TV do mundo, né? Então não tem como não estar lá. Atropelou. Atropelou. Se você falar assim, eu sempre fui do back-end, sabe? Assim, eu sempre fui... Eu amo gestão, esse é meu playground. Né? Eu tô aí fora com a minha social media, tenho meu time de marketing, mas se você falar assim... Você faz isso com frequência? Não, porque eu amo gestão, eu amo... Você tem uma quedinha pela operação, né? Tenho, eu amo, né? E aí é onde minha zona de conforto. Ou eu tô na operação, ou eu tô falando da operação em grupos de mentoria, eu sou de operação também. Mastermind, mas eu amo a execução, eu amo... eu amo. E aí você fala que eu peco muito, mas eu falo nas minhas mentorias que tem que ter. Eu falo, não, tem que ter. Mas eu falo, eu me sinto um pouquinho constrangida. Se vocês perguntarem, assim, eu prefiro falar para um treinamento massivo, por exemplo, quando eu trabalhava com o Paulo Vieira e com a Camila Vieira. Então, eu subia no palco do Método CIS. Tinha 12 mil pessoas. Meu Deus. Caraca. Assim, eu acho que eu e se você falar assim, não. Eu travava. Agora, sabe onde eu travo? Eu não conto pra ninguém. Numa mesa de mastermind. Com a câmera. Não, no podcast. No podcast, com a câmera, com as perguntas de Sângela. Câmera aqui é com o Niase. Aí, pronto. Cara, aí também que tem ideia, também que vocês são sócios e cada um... Eu travava muito na câmera até eu falar, cara, se isso é uma trava minha e eu quero crescer, eu vou precisar passar por cima disso. E eu criei um canal no YouTube, eu comigo mesmo. Pra ser o exercício, né? Um ano, bati 10 mil inscritos, o negócio alavancou, consegui bater as metas que eu coloquei e falei, cara, beleza. Nesse meio do caminho apareceu um doido e falou, cara, vamos fazer um negócio junto? Que jurava pra mim que nunca mais ia ter outro CNPJ, que tinha aposentado, tipo, vendi empresa, agora eu vou virar um período sabático. Aí não aguentou 2 meses. Não, ele viveu um período sabático. 2 anos? Ficou bem. Eu conheci ele depois do período sabático, entendeu? Aí ele já tava se coçando. O meu sabático, eu já tava envolvido com imóveis, com um monte de outras coisas. E sabe aquele sabático? Não, a gestão do patrimônio. Ele entrou nessa vibe. No fim eu não parei. Sim. E aí... Ele assistindo o meu canal, ele falou, cara, vamos fazer um negócio. Eu gosto do jeito que você troca ideia, das suas ideias. O podcast sempre me atraiu, sabe? E a gente montou isso aqui. Porque é mais informal, né? Aí a gente acaba entrando na conversa e esquecendo da câmera. E é uma usina de educação. É essa a ideia. É isso que a gente tem que fazer. Eu acho que, Niase, você tem que dar uma aula disso. Eu falei pra ele, você podia me dar uma mentoria. Pelo amor de Deus, olha, já tá tremendo aqui. Eu falei pra ela, sério, Niase, eu sou muito ruim, bote amor. Não é. Não é. Eu falei pra ele, a gente não estuda ninguém aqui. As pessoas chegam aqui... Eu tenho uma noção básica, mas ele não gosta de saber nada sobre a pessoa que vem. Muitas vezes ele conhece a pessoa literalmente na hora. É que como você já é mais famosa e tal. Que famoso, gente, onde vocês tiraram isso? Ô, louco, como não? Quantos mil seguidores tem? Não, eu acho que eu tenho 30 mil, mas assim, se você falar, eu nunca botei R$1 no meu Instagram, nunca fiz nada intencionalmente, foi sempre, o crescimento foi orgânico. E eu falo que hoje meu time faz tráfego por lá para fazer criativos, geração de leads no do Lázaro, mas se você falar assim, tem uma estratégia de posicionamento público? Nunca teve. Porque eu sempre me vi como C-level, eu nunca, como dona de empresa executiva, sabe, assim, executora. Sim. Eu amo a operação. Então, se você falasse assim, você pensa em ser mentora, palestrante, isso foi algo muito consequência. E acredite, assim, durante muito tempo eu relutei. Durante muito tempo eu falava, não é pra mim, não faz sentido. E evitei esse lugar.
Mas as coisas, eu falo que eu senti uma zona de fluidez, assim, de chamado, né, e aí é a minha fé, né, é o que eu acredito. Eu acho que Deus vai me direcionando por esse caminho. Mas é isso, cara. Eu acho que Deus vai me levando para esse lugar. Queima filme de mentoria, cursos e etc. É a pessoa que não tem empresa, não tem know-how, não tem tracking record nenhum e abre uma mentoria. Do que? Não sei. Então, o core business dele é a mentoria. Isso eu acho que é muito... É pecar. A não ser que você já aposentou, você já fez um M&A, você abriu uma mentoria e é a única coisa que tá rodando, beleza. Só que um cara de 30 e poucos anos, não tem empresa, não tem um CNPJ, não tem um funcionário e abrir a mentoria... Vai transmitir o quê, né? Você sabe que o Lázaro, ele tem essa premissa para pisar no palco da Capital Upgrade hoje, O Lázaro é o mais velho, Lilian? Ele é mais velho. É? Você é a caçula? Eu sou a mais nova. Ah, é? Se ele tivesse aqui, ele ia fazer uma piadinha, eu já fico ouvindo a voz dele aqui, ó. Ele fala assim, nem parece, né? Ô, eu falo, ele é 10 anos mais velho que eu. Ele fala, mas parece que a gente é igual, né? Ô, Lilian, você é a caçula. Você é a caçula. Que sotaque dele. Você estava falando que vocês vieram de uma família super humilde, né? Sim. E como é que foi essa evolução para chegar a ser uma pessoa tão, assim, culta? A gente nota, né? Percebe-se? Como é que foi isso? Então, amigo, assim, a influência da minha mãe foi muito importante, porque apesar da gente ter nascido num lugar de uma família classe média baixa, né? Então, assim, meus pais não tinham uma condição financeira boa. A minha mãe sempre foi muito imbuída na área da educação. Altos e baixos, né? Altos e baixos. Eu venho da classe média baixa, eu sei muito bem. E eu lembro que meu pai era tô rico, tô pobre mesmo, tipo assim. Uma gangorra. Pera aí, rapidinho. Imbuída, o que Ai, para com isso. Não, pai. Eu acredito que imbuída é mais fácil do que introjetado. Introjetado. Cara, quem que fala introjetado? Cara? Acredite que é mais fácil. É uma gangorra a classe média baixa. Então eu me lembro de meu pai, a gente vivia muito isso, mas enfim. Minha mãe sempre na área da educação, ela incentivava muito a leitura, né, e estudar. Ela sempre falou, filho, que o legado que eu vou deixar para os meus filhos é que eles estudem. Muito sábia. Então, a minha mãe sempre nos direcionou com relação a isso. Claro, o Lázaro foi o primeiro a ir para a indústria farmacêutica, naquela época, eu falo 1912. Não foi tudo isso, mas tudo bem. É só uma linguagem figurada para dizer que foi há muito, muito tempo atrás. Ele nasceu junto com o biotônico Fontoura, né? Tipo isso. A certeza que ele tomou? Deixa ele ouvir isso, hein? Certeza. Se eu tomei biotônico Fontoura, ele também. A gente só não pode descobrir quem fez a bula do biotônico Fontoura. Hoje esse cara tava preso. Certeza, tinha álcool, não tinha? Tinha. Não, tinha mesmo. As crianças tomavam álcool. Esse cara tava preso hoje. Mas tudo bem. Então o Lázaro foi o primeiro a ir para a indústria farmacêutica. E logo 2 anos depois eu fui atrás, meu irmão também foi. E a gente começou a carreira como vendedor mesmo, como propagandista vendedor. Né? Então, nem que já sei, dava acho uma que grana 26 legal, anos né? atrás. Eu tinha 18 anos, então faz bastante tempo. Revelei minha idade agora, né? Meu Deus. Não parece. Aí mas não tem problema, eu tenho 46 anos, mas eu falo que com 18 anos eu entrei na indústria farmacêutica como propagandista vendedora. E aí eu fiz carreira na indústria. Um cargo concorridinho, né? Naquela época era muito. Muito. E o Lázaro entrou primeiro na Sanofi, aí meu outro irmão entrou na Novartis e eu entrei na Aventis. Então, eu entrei na Aventis antes de ser Sanofi Aventis. E aí depois fundiu, imagina. E naquela época o Lázaro ficou sabendo antes da fusão e falou, olha, não pode parente. Aí eu fui para a AstraZeneca, porque ele já era maior, já tinha mais tempo, aí eu fui para a AstraZeneca. Fez um movimento estratégico. Fiz um movimento estratégico. Mas assim, eu fui representante, gerente distrital, gerente de contas, gerente regional, gerente nacional e sentei no board da Johnson & Johnson. Da Johnson já nessa época. Na AstraZeneca, eu acho que eu fiquei só como propagandista vendedora Aventis, gerente de negócios na AstraZeneca e depois gestora de vendas, e assim fui na Johnson, e Johnson foi onde eu segui a maior carreira. E você estava falando da divisão de cosméticos, né, assim, que vocês têm know-how nessa área. Na época que eu fui Johnson & Johnson, eu fui chamada para a linha OTC, por causa da minha experiência no farmacêutico, na Pharma, né, no canal Pharma. Aí, eu ajudei a trazer para o Brasil uma divisão de beleza,
que era a divisão Beauty, que nós tínhamos trazido uma marca que chamava Naucas, e é um rock que concorria com La Roche-Posay, Vichy. Então a gente criou aquele móvel na parede de dermocosmético lá atrás. Acho que eu estou revelando mesmo a minha idade, assim, porque há alguns anos isso foi criado. Vocês influenciaram a farmácia nesse quesito? Sim, a gente influenciou a farmácia para construir aquela parede de dermocosmético. Esse trade. Muito rentável. Como que era antes? Não tinha, era gôndola, Não era tinha. gestão de categoria. Aí aquele negócio bonito, super iluminado. Era no máximo um display de bonito que você... Em cima do balcão, que colocava um produto mais premium. Ou a gôndola mesmo, que a gente fazia uma ponta de gôndola diferente, um layout diferente para diferenciar a divisão de beleza. Quando amadureceu esse cenário, a farmácia ela ganhou corpo, ganhou valor. Muito, né? E o atendente ele tinha que ter um treinamento diferenciado, a empresa olhava para esse pessoal com um olhar diferente que não havia antes, né? Porque é uma marca muito, um segmento muito rentável, né? Porque em geral francês. Custo baixo de produção, valor agregado alto. Então é um mercado que atraiu os olhares dos investidores. E o Brasil, um dos maiores mercados de beleza. Total. De consumo de cosméticos de maneira geral, seja para cabelo, rosto, maior número de academias, cirurgias plásticas. Cirurgia plástica. Então é um supermercado para essa divisão. Então foi muito fácil e aí eu trabalhei nessa época com isso. Oceano azul total, né? Sim, mas óbvio que acompanhei muito de perto o Lázaro também na Natura, Jequiti, né, construindo a história dele, e o Lázaro me influenciou muito quando eu me tornei C-Level do Grupo Febracis, né, das empresas do Paulo e da Camila, que não é só a Febracis, né, porque eles têm um monte de outras empresas que compõem o ecossistema. Dos meus insights de montar um canal de venda direta dentro de uma empresa de educação foi vindo da Natura, da Avon, da experiência do Lázaro. Da Natura, Jequiti, Junese, etc. Daquela estrutura pulverizada de vendas, né? Sim. E aí... Que veio lá aquela americana que... Da Avon? Não, é uma outra. Qual? Oh, meu Deus, não vou me lembrar agora. Foi uma das pioneiras com o sistema de venda com as consultoras. Não sei. Depois eu vou lembrar e... Mary Kay? Não, a Avon veio antes. Você está falando de mononível ou multinível? Multinível. A multinível, eu sei que antes da Junesse uma outra empresa que enorme. que o Caio Carneiro veio de lá. Enorme. Existe uma pedra que diz assim, a última vez que eu confiei em alguém, eu fui parar numa reunião da Inodê. Herbalife, Inodê. Mas olha só, uma das coisas que eu aprendi com o Lázaro, o multinível não é pirâmide. Não é. O problema é que tem gente que usou da estratégia de multinível para fazer pirâmide. Exato. Agora, tem técnica. Quantas vezes, tipo assim, o Lázaro foi contratado como conselheiro... Amway, não lembro. Lembrei, Amway. Eu já ouvi esse nome. Enorme. Eu tô achando que é mais velho do que o Biotônico Fontoura. É por aí. Por aí. Não, o Biotônico Fontoura peraí. Eu não sei. Mas eu sei que o Lázaro acabou influenciando muito esse mercado também. Nossa, você teve um baita de um... Não, o Lázaro sempre foi mononível, né? Ele sempre... Eu falo que o Lázaro 1910. sempre foi... Tô falando? Qual? O Lázaro já tinha uns 40 e poucos. Né? Certeza, vamos contar isso pra ele. Tá maluco o tamanho do maluco. Não vai falar porque ele vai ver que fui eu que inventei essa história e eu vou apanhar. Como é o nome do seu marido? Luiz. Ele vai ficar de segurança aqui. Vou falar, Luiz, me ajuda aí, Luiz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas o Lázaro sempre foi ele sempre foi mononível. Benchmarking, né? Ele sempre foi mononível. Imagina, Natura, né? Quando ele foi presidente na Argentina, diretor no Brasil, presidente na Argentina, depois ele veio a convite do Silvio Santos montar Jequiti, levou a Jequiti de 50 milhões a 500 milhões, pegou um chequezão da Coty. Depois ele conta essa história, mas foi lindo. E ele sempre, isso é fácil. Ele tá aqui do lado, é só atravessar a rua. Ele sempre foi mononível. E ele sempre teve... ele pesquisou o mercado multinível para entender a complexidade, porque não é fácil. Imagina, você fazer... Por mais que tenha margem, né? É um jogo de escala e margem.
quando você coloca multiníveis de comissionamento, você precisa ter um super branding de uma construção de marca, porque você precisa gerar valor agregado para garantir a eficiência do modelo de multicomissionamentos e ainda ter lucratividade. A política tem que ser muito sólida. A política tem que ser muito sólida, tem que ter muitas amarras, porque senão vira pirâmide de cai mesmo, esse é o ponto. Então o Lázaro estudou muito sobre isso e aí ele veio dar uma assessoria para a Dionés no Brasil na época. Ele ficou uma época antes da Dionés sair do Brasil, ele deu uma consultoria. Claro que não é uma memória muito boa para ele, mas deixa ele contar isso para vocês. E aí ele foi um defensor, dizendo, olha, não, o problema não é ser multinível, o problema é o que as pessoas fazem. Igual quando eu trabalhei com o Paulo, com a Camila. Imagina, eu vim da Faria Lima, falava de coaching, falava, você é louca, você vai trabalhar com coach? Isso não dá nada. Você imagina o quanto eu não ouvi. Isso é voo de galinha. O quanto eu falo assim, você tá maluca, você aceita, né? Imagina. Mas óbvio que eu vim de uma empresa americana e os Estados Unidos veem coaching de uma maneira diferente que o brasileiro vê. Só que, por que o coach foi tão rechaçado no Brasil, né? Porque realmente não tem médico bom e médico ruim. Não tem dentista bom e dentista ruim. Você sabe o que manchou o coaching no Brasil? A figura do consultor. Todo mundo virou coaching, na verdade. Ninguém era coaching, todo mundo era coaching. Porque o cara que não deu nada na vida, que é isso que você falou assim, o cara nunca foi empresário e tá criando uma mentoria de empresários. Exato. Esses charlatões foram surgindo no mercado. Porque no Brasil... E queimou o trabalho de gente séria, né? No Brasil começou primeiro o movimento do consultor. E o coaching ele veio um pouco depois. Consultor de empresas, né? Da consultoria. Só que ele se misturou. E aí confundiu a figura do coach com a figura do consultor. E eu penso que assim, o consultor ainda acho que... Porque assim, eu já fiz consultoria antes e ainda tinha uma reputação um pouquinho melhor, né, no âmbito empresarial. Sim. Consultoria mas que dá se juntar coaching com multinível e... Meu Deus! Aí criptomoeda, aí a explosão, um negócio fantástico. Aí aceita. Brasil! E aí você foi captando com o Lázaro essa expertise. Não, aí eu montei, estando do lado dele, eu obviamente tive vários insights nesse aspecto, e quando, no meio da pandemia em 2020 e 2021, eu já estava do lado do Paulo, nessa ocasião não como C-Level, e veio a pandemia, imagina, a escola teve que fechar, era uma escola 100% offline, né, e em 45 dias a gente teve que migrar toda a estrutura para o online, e eram, imagina, 46 franquias espalhadas pelo Brasil, tinha muita gente envolvida. E aí, naquele momento, eu vi um movimento do Flávio Augusto nas redes sociais, onde ele estava digitalizando a WhatsApp, né? Criou um canal de vendas onde ele treinava o time. E aí eu falei, cara, é isso. Assim, aí montamos, né? Eu e o Paulo, o canal Empreendedor Digital, que nós recrutávamos lovers mesmo, porque eu falo que o Paulo Vieira, a Camila Vieira tem muitos CIS lovers, assim, pessoas apaixonadas pelo método CIS e por aquilo que se fazem. E a gente pegou esses lovers, que já eram embaixadores da marca, e colocamos esses caras para vender. Diferente do que o Flávio estava fazendo, porque o Flávio, ele pegava vendedores e treinava as pessoas a venderem. E olha, eu me cadastrei na plataforma do Flávio Augusto como vendedora. Entrei, fiz todas as aulas para entender o modelo que ele estava criando. Já era o modelo americano que ele tinha trazido? Já era o modelo americano. E entender, porque a técnica é perfeita. Sim. Aí... É autossustentável. Sim, aí eu olhava aquele modelo, eu achava a estrutura genial, né? Mas eu via uma falha porque, bote a mão nas minhas palavras, nem todo mundo nasceu para ser vendedor. E tem muita gente que tem crenças importantes com vendas que não conseguem vencer os limites. Vender é uma arte e a gente se vende o tempo inteiro. Eu falo que tudo é venda. Tudo é venda. Tudo, né? Uma ideia, um negócio, um relacionamento, tudo você está vendendo é venda. O tempo inteiro. Tudo é venda. Só que, Renato, as pessoas têm preconceito com venda. É como se eu estivesse te usurpando, ou eu tô, né, tomando algo, é tomador, é um ganha e o outro perde. Não é essa a relação. Cara, e no Brasil, eu sinto que não só com a venda, brasileiro, muitos têm essa coisa com dinheiro. Com sucesso. Assim, tipo assim, isso. Dinheiro é coisa errada. O brasileiro amaldiçoa. Você fala assim, uma consultoria, uma mentoria minha custa 100 mil reais.
Só que, cara, se eu vou dar 1,5 milhão de retorno, é barato. Cara, é o que não dá retorno. Dando ROI aí? É. E aí a galera tem medo do dinheiro, medo da venda, que medo o brasileiro, de ele amaldiçoa o sucesso. É. Infelizmente. Tem uma cultura por trás disso. Mas aí, naquela ocasião, pesquisando o modelo, eu falei assim, gente, vai sair poucas pessoas desse funil, porque quando a gente falar, você vai ter que virar um vendedor, a pessoa não quer. Ela se sente redimida. Aí, aonde foi que a gente teve a super sacada, que conseguimos conquistar um exército de 33 mil embaixadores, destes 1.200 vendendo todos os dias? Não chamando ele de vendedor. Não chamando ele de vendedor. Então, essa plataforma foi uma plataforma onde ele convidava as pessoas para ganharem um treinamento e lá dentro do treinamento a gente vendia por ele e ele ganhava comissão. Então, era uma plataforma de lead a custo zero. Exatamente. A gente começou a ter uma fonte inesgotável de leads. Imagina, com esse problema de tráfego que a gente está vivendo agora, com a política um pouquinho mais, né? Sim. Porque antigamente o político não sabia fazer tráfego, nem marketing digital, né? Agora mudou e veio o Bet, flodou tudo. Bet. O que é Bet? Política, Copa do Mundo, todo mundo. E Marketplace. Pronto, acabou. Agora o lead está caríssimo e convertendo muito menos. Quem falou isso? Falou exatamente isso. O CAC tá cada vez mais caro. Porque, mesmo. Cara, Bet e Marketplace tá injetando muito grande dinheiro. Ele tem como competir com esses caras, não tem como. Não tem, dinheiro limitado. É infinito. Então acaba que, aí quando a gente acertou a mão do modelo para esse caminho... Qual foi o exército, o tamanho desse exército 33 mil. 33 mil? Você vê como chamar a pessoa de um nome diferente funciona? É a cidade de onde eu vim inteira. Embaixador. E aí pensa, ela trazia o cliente gratuitamente, uma coisa é eu te convidar gratuitamente, outra coisa é eu vender para você. Então eu falo, não, participa de um treinamento gratuito, tá aqui meu link, traqueado. Aí você entra num treinamento gratuito. Sensacional essa estratégia. E lá dentro a gente vendia e ele ganhava comissão. Quem hoje, indicava ganhava comissão. Hoje já saturou. Parabéns. Isso, né? Inclusive tem muita gente fazendo lives para vender cursos, mentorias, etc. Que a live é de graça. Ou você paga tipo R$20, assim, alguma coisa. Sabe o que eu acho que ainda tem muito espaço? Eu vou te falar assim, ó. Aquele modelo do 6 em 7 que o Érico Rocha lançou, aquele modelo de lançamento de lives de CPL, aquilo ali já era, não funciona. Não. As pessoas já sabem que vai abrir o carrinho, já sabem que é um pitch de vendas, etc. O que eu acredito no mundo digital, assim, eu acho que a gente é digital, mas é físico. Eu falo, quanto mais a gente cria IAs, robótica, mais a gente valoriza isso aqui, ó, a customização, o detalhe. Então, são dois nichos completamente diferentes que vão se diferenciando e, ao mesmo tempo, juntando. Físico não vai deixar de existir. Cada um puxa a corda para um lado. Não vai. Eu sou dos eventos, cara. Cada vez mais o povo se distancia um pouco dos eventos, mas não porque tá escolhendo isso, é porque o povo tá sem dinheiro. Eu sinto muito isso. Tá sem dinheiro? Então, você escolhe muito mais os eventos que você vai, seja de entretenimento. E muita opção, né? Exato. Muita opção. Gratuita, muita opção, pagando barato. Mas é que eu já mexo com outro público. E esse público, ele já é mais chato. Ele não vai numa virada cultural de graça. Ferrando. Entendeu? É isso que eu acredito. Olha, Niazi, pra mim é assim, ó. Eu fiz um estádio. Foi com 33 mil pessoas junto com o Paulo e a Camila, no Allianz Parque. Um treinamento com 33 mil pessoas. Né? A gente fez esse treinamento. Ao mesmo tempo, eu conheço o Alfredo é amigo, conheço os funis do G4 e todas essas grandes, da própria Febracis e de tantos grandes players. Esse funil vai continuar existindo. Apesar que eu acho que a Febracis é diferente... Mais maduro, mas existe. Eu acredito que a Febracis é diferente de tudo, porque o método CIS, com 12 mil pessoas a cada 45 dias, pra mim, é o único evento que ainda fecha ROI, uma bilheteria absurda. Os outros eventos são para fazer CAC, né? Assim, atrai o lead frio. Por que você acha, Lili? Qual é o segredo desse? É diferente. É? A transformação, primeiro porque não se dá nenhum ingresso dele, Nada é dado. Não tem cortesia. Assim,
O influenciador que vai lá e não paga, né, a Febracis e o Paulo Vieira e Camila não pagam também. O public post. Não paga. E vão super influenciadores lá e vivem a transformação. Tô aceitando, então, ali, tá? Tô aceitando. Boa. Ali é um público diferente. Mas eu só quis entrar nesse contexto para contar para vocês o seguinte. Esses funis grandes vão continuar existindo. Tem seu público e aqueles que entregam conteúdo de qualidade, tem muita gente entregando muita coisa legal no mercado, vão continuar colocando volume de pessoas e vão fazer a esteira de funil ali. Mas eu acredito, Niazi, nos eventos gourmets. Eu tô falando da pequena mesa, da mesa de 12 lugares. Eu tô falando daquele evento muito selecionado. Tailor-made. Eu acredito. A gente fez ontem, inclusive. Eu super acredito que é aquilo que eu tô dizendo. Num ambiente onde a gente tá popularizando, a gente sofistica o que é restrito. Quando você populariza o conhecimento, você sofistica o acesso. Você sabe que eu enxergo escassez. Eu enxergo esse seu exato conceito, eu enxergo ele no podcast, foi por isso que eu investi nisso. Porque eu vejo que o podcast, embora pensem que ele está saturado, ele não está saturado. Tem ainda muito caminho para o podcast se posicionar. Ah, sim. E ele tem uma pequena barreira de entrada. Necessita de uma estrutura, né? Não é uma coisa tão simples assim de se fazer, né? Claro, o vlog, o cara pega uma câmera, um celular, ele faz. Mas o podcast em si, ele exige uma pequena formalização, uma estrutura. Depende de um terceiro sempre. Depende da sinergia. De uma curadoria, de um tema relevante, enfim, né? Então, eu vejo que essa mesa que você comentou e que eu acredito muito, eu trago ela para o formato do podcast. Legal. Sabe, eu enxergo que o podcast é a digitalização dessa mesa de 12 pessoas. Eu acredito. As pessoas, elas querem... ser exclusivo. Sim, elas querem... Essa é a premissa dos meus eventos. É escassez, exclusividade, quero fazer parte, mas não é para todo mundo. É isso. Seja por... Não é mais dinheiro, é o acesso, literalmente. Sim, durante essa minha trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer o João Adib, né, só os duros. o Shibata. E aí, por exemplo, por que o Shibata, por exemplo, foi investir na Six, que é uma academia 5 estrelas, ou 6 estrelas, que agora não posso diminuir 17 estrelas. Todo 17. mês aumenta Na dúvida a gente bota 17, porque não errar. Eu diria que é uma constelação. Eu vou errar para cima, que eu sou conhecido dos caras, então vamos... 17 estrelas. Pronto. Eles estão para vir aqui, inclusive. Por que investir nisso? Porque as pessoas querem exclusividade. Exato. Elas querem... aí você conversa com algumas pessoas, elas não querem mais ir numa academia onde ela não consegue malhar. Porque... Mas tem um outro porém também. Essa exclusividade, só que eu já fui lá, já treinei, conheço o pessoal, Eilson, Michel, Shibata. A parada é o seguinte... Quem realmente treina, quem faz um triatlo, uma maratona e etc, tem esse estilo de vida, normalmente ele contrata nutricionista. Tem um pack, né? Tem na academia na casa dele. Como fala? Fisiologia do esporte. É isso aí. Fisiologista do esporte. Tudo isso, gosta de tomar um whey legal, sabe tudo isso? Tá incluso lá. Sim. E se você for contratar um personal para treinar todos os dias... vai sair tudo praticamente a mensalidade. Total. Então faz sentido. É que uma pessoa que treina, tipo ele, uma vez por ano, aí não tem sentido. Olha, eu acho que isso foi uma piadinha, foi uma cutucada, não foi não? Eu falo, vamos se cuidar, pô, vamos fazer um exercício. Mas faz sentido. É bom ter 30 anos, né? Sim. Mas também tem essa parte da exclusividade. De gente que às vezes nem tem tanto essa grana, nem investe tanto, só que quer estar fazendo parte ali do clube. Ele quer acesso, né? Ele quer estar sentado nessa mesa. E é limitado. E sabe o que acontece? As pessoas hoje, elas estão sedentas por networking. Também tem isso. Então, isso virou praticamente uma conduta assim, uma hipnose. Eu acho que isso é desculpinha. E muita gente também, eu falo que muita gente depreciou o networking no Brasil. O que o Lázaro fala sobre networking, pra mim, é reza. Ele fala assim, nós chegamos num momento em que as pessoas precisam pagar pra ter networking. É isso. E o pior, né, assim, virou o networking natural, imagina,
Orgânico? Orgânico. São pontes que você vai construindo ao longo da sua trajetória profissional. Você vai gerando reciprocidade, você vai caminhando junto de pessoas, Exato. vai abrindo Eu portas, não precisei essas portas não pagar se para fecham. estar ao seu lado. O seu Aconteceu. resultado vai te assentando em lugares, em mesas. Essas mesas você vai gerando relacionamentos, né? Você vai, obviamente, as pessoas vão te vendo como uma autoridade, porque isso vai trazendo reconhecimento. Sim. E naturalmente você vai se conectando. Porque a conexão, ela é o resultado. E outra, cara, eu falo que... Mas aí o network no Brasil ficou forçado. Ficou forçado. Total. O Lázaro fala muito sobre isso. Fala. Fala muito. E eu assino embaixo o que ele fala. Eu acho que assim, essa história de ter que pagar pra conhecer pessoas, pelo amor de Deus, então vamos pro Tinder. Ficou ruim. Entende? Eu acho que assim, Mas o mundo não é Tinder, existe um é momento, exatamente isso. existe um momento de eu estar sentado numa mesa com você. E esse momento ele vai chegar desde que eu faça a minha lição de casa. É isso. É nisso que eu acredito. Mas o povo E uma porta vai abrindo a outra. Fica preocupado em fazer networking, pagar por networking, aí vai no evento de networking, tá todo mundo lá pra isso, e o cara não tem a capacidade de conversar com quem tá do lado. Você falou de portas, Lilian. Eu sempre brinco, até falo muito pro Niazi. Eu falo, Niazi, em toda a minha trajetória profissional, e eu consegui concluir o ciclo, eu fui um felizardo. Aos 44 anos eu concluí um M&A de uma empresa que eu construí do zero. Legal. Qual que era o segmento? Emissão de cartões pré-pagos. Legal. Nos tornamos os maiores da América Latina. Fomos comprados pelo segundo maior player americano. Qual é a tua marca? Era Incentivale. Legal. E para você ter uma ideia, eu sempre disse que eu andava com 3 chaves no meu bolso. Com licença, por favor e obrigado. Nunca uma porta ficou fechada para mim. Aí, tá vendo? Nunca. É isso. Eu acredito nisso. E eu acredito também na reciprocidade. Lembro que meu pai, lá atrás, mesmo com toda a limitação dele, mesmo ele não sendo referência em algumas coisas, né, assim, mas em outras tantas ele foi, né, assim, como um homem trabalhador, e ele sempre falava, nunca feche uma porta, nunca perca a oportunidade de fazer o bem para alguém, isso volta da maneira mais diferente, mais surpreendente possível. Você nem imagina. Então pensa, eu acredito que é isso, você, se você puder ajudar alguém, estender a mão, e em algum momento ou ela te indica, ou ela abre uma porta, pra você ter uma noção. Quando eu fui conectar com o João Adib, eu estava no meio de um evento no estádio para 33 mil pessoas, faltava 3 meses para esse evento acontecer e eu tinha 7 mil pessoas, 7 mil ingressos vendidos. E eu estava buscando patrocínio. Então, eu tinha me conectado com o Pedro Brair, que é o dono da farmácia São João, né? Assim, um grupo de 5,2 bi. Aquilo é uma coisa inacreditável. 18 mil colaboradores, maravilhoso, um querido. Uma história linda de vida também, tá? Cara simples, hein? Muito simples, uma pessoa que também saiu do zero e construiu um patrimônio bilionário maravilhoso. Tinha conectado com o Pedro. É um império. Através do Lázaro, me conectei com o Pedro Brair e com a família dele, né? Com a dona Mari, com a Aida, enfim, me conectei. Quando eu tava nesse meio do caminho, e outra, gerando reciprocidade, ajudando, sem esperar nada em troca. Emitindo a frequência certa. Em algum momento, eu falei assim, Sr. Pedro, eu preciso me conectar com o João Adib. O Paulo ainda não tinha acessado essa porta. Tentou alguns contatos e a gente não tinha conseguido. Falei, você está na indústria farmacêutica, né? Eu sei que você é um ótimo cliente CIMED. Você conseguiria, né, propiciar essa mesa? Gente, foi muito interessante. O Sr. Pedro, ele falou, aquele jeitão dele, ele me ligou e falou assim, Lilian, você consegue estar aqui terça-feira que vem? Aí eu falei assim, se eu não tiver, eu dou um jeito. Aí ele falou, eu tô trazendo o João Adib aqui para falar com você. Eu falei assim, sério? Ele falou, eu criei um evento, ele vai vir para treinar meus líderes, mas saiba que eu tô fazendo isso para você sentar nessa mesa. Aí eu falei, eu vi o vídeo do Adib chegando lá. Que privilégio. Aí, ok, quando eu cheguei lá, foi muito divertido, porque, imagina, o João Adib desce, né, do avião com todos os colaboradores dele, etc. E na hora que ele me encontra, o Pedro fala, essa daqui é a Lilian, C-Level do Paulo. Aí ele, oi, tudo bem? Tchau, né? Oi, tudo bem? Aí ele, não, você não entendeu. Você não entendeu, João. Eu só te trouxe aqui pra você falar com ela. Aí ele... Na cara?
Mas eu acho que ele não botou fé. Ele não entendeu. Tudo bem. Aí daí a pouco chegou o diretor de marketing do João Adib, que quem era? Fernando Sodré, que trabalhou comigo na Johnson & Johnson. Brincadeira. Aí falou que esse mundo é pequeno. Tô falando. Aí ele falou, Lília, eu não acredito que você tá aqui e tal. Uma super conexão. Ok. Aí ele ainda falou, João, eu e a Lília, na nossa estrutura a gente ganhava todos os prêmios da Johnson & Johnson. E era mesmo. Eu com vendas, ele com marketing, a gente ganhava todos os prêmios da divisão de beleza que a gente trouxe junto pro Brasil. E ele falou, aí o João olhou assim, aí falou, tá disponível no mercado? Falei, não mais. Aí naquela ocasião ele foi lá, deu a palestra para os líderes, logo obviamente um homem de negócio, foi fazer negócios com o Sr. Pedro. O João Adib com o Sr. Pedro. Ele filmou tudo isso, eu assisti. Aí, o que aconteceu? Quando a gente estava sentado, quando eles se assentaram, o Sr. Pedro fez um churrasco para todos os colaboradores, os líderes ali, e eles participaram. E eu me lembro, o Sr. Pedro, eu estava sentada numa outra mesa, porque imagina, o João estava lá, cheio de gente do lado dele, eu acho que é uma estratégia de blindagem, ninguém me contou isso, mas eu só suponho que seja. Porque realmente deve ter muito assédio com relação à pessoa dele, pelo histórico que ele construiu. E naquele momento, o Sr. Pedro olhou, o que você está fazendo aí? Ele falou, sai daí. Tirou alguém do lado do João. Lilian, você vai sentar aqui. Conversa aqui com o João. João, você não entendeu. Você tá aqui para conversar com a Lilian. A Lilian tá fazendo um estádio junto com o Paulo Vieira. Você precisa ouvir ela. Só que, óbvio, naquela ocasião, Renato, eu já tinha pesquisado e eu sabia que o João Adib estava muito interessado em comprar um canal de venda direta. E eu falei assim, vou usar a técnica do AIDA, né? Eu falei assim, João, eu preciso de 20 minutos com você. Muito objetivo. Eu quero te conectar com o Paulo Vieira, nós estamos fazendo um estádio. E eu quero fazer por duas zonas de convergência. Primeiro, porque eu tenho um exército de 33 mil pessoas num canal de venda direta e eu entendo que a gente pode fazer algum produto em collab. Segundo, aí ele, canal de venda direta? Plim! Ele só ouviu isso. Canal de venda direta, 33 mil seguidores. Aí o resto foi microfonia. Aí eu falei, e segundo porque eu tô fazendo um estádio, de um treinamento no estádio, e eu entendo que a gente pode botar ele amarelo, CIMED, juntos e fazer um super co-branding. E aí ele parou pra me ouvir. Eu me lembro que peguei o celular, conectei... Você falou o idioma dele. Conectei o Paulo numa videochamada, falei assim, Paulo Vieira. Prazer. Foi muito engraçado porque naquela ocasião o João não sabia, ele ouvia falar Paulo Vieira, mas ele não tinha sintonizado, né? Porque o Paulo Vieira, ele sempre foi o maior escritor do Brasil há muitos anos. Nossa, ele tem uma trajetória espetacular. Aí ele falou, eu te conheço, claro que eu te conheço, né? Por imagem ele entendeu. E aí naquela ocasião a gente saiu dali com uma reunião no escritório. Mas contando isso pra vocês, que se não fosse o acesso e as pontes com Pedro Brair, que fez tudo isso, sim, que mandou um jato dele me buscar e me levar pra lá por reciprocidade, comigo e com o Lázaro, pelo bem, porque o Lázaro foi conselheiro dele, é amigo do filho, pela cadeia do bem, pela cadeia do bem, né? A Aida e as filhas queridas. Percebe como um elo vai se conectando ao outro? Ele fez isso com o João, fez isso com o Gustavo da Bove comigo, fez a mesma coisa. Por quê? Por gratidão. Por falar assim, não, você sempre foi tão gente boa comigo, deixa eu te abrir portas. Sim. E aí esses é tão gratificante fazer o bem, né? E aí pensa, beleza, o Pedro Brair foi um acesso. O Fernando Sodré, nós temos trabalhado juntos e temos construído, na verdade, uma história legal, também foi uma porta e um acesso. Aí, óbvio, depois disso, aí o João já foi fazer eventos no Paulo, já foi fazer eventos na capital, e aí a gente conectou. Conecta, esse é o ponto. Conectou. Então, ele também gosta muito de esporte, como o Lázaro, né? Então, isso gerou mas eu digo que o que faz o verdadeiro networking, que é o que a gente estava conversando, são esses acessos, são essas pontes que nós vamos criando. Tem gente que é campeão em estabelecer muro, né? Que é onde vai criando barreiras, vai criando muros. Uns fazem pontes, outros fazem muros.
E eu falo quando a gente faz pontes, de uma hora ou outra, essas pontes conectam com o nosso destino. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Sim. Né? E eu acho que o dinheiro não compra esse tempo. Não. Não compra. E é um efeito cadeia, né? Isso. Se o João, não, o da farmácia, como chama? Eu sou Pedro. Seu Pedro. Da farmácia Seu São João. Pedro, se ele não São fosse... 5.000 lojas, né? São 1.100 pontos de vendas, 18 mil colaboradores, 5,2 bi. Se ele não fosse relevante, ele não ia ter essa força com a DIB. Não ia ter o network com a DIB. Não, ele é um dos maiores canais eu hoje. Eu diria que ele é o maior. Não é, porque tem Raiazil, tem outros grandes grupos, né, que accounts, assim. Mas são ele, fundos, né? Sim, mas ele é um canal independente muito monstro. forte. É fascinante. Então, assim, são essas, e pra mim essa é a verdadeira mesa do network. E o que eu falo para os meus mentorados? Eu falo assim, primeiro, se conectem, ajudem as pessoas, sirvam, gerem reciprocidade, e isso vai voltar de uma hora ou outra. E não acredito naquele network forçado, tá? Do tipo, eu faço alguma coisa pra você, pra te pedir algo logo na semana seguinte, ou pra... Não acredito também em algumas... Bote amor no que eu vou dizer, mas assim, por exemplo, algumas pessoas falam, você tem que dar presentes para abrir portas, Eu não acredito, se isso for forçado, eu não acredito. Quantas distorções. E o pior é quando usa a palavra, né? Assim, eu sou cristã, eu posso falar disso porque eu amo a Bíblia, né? Eu amo Jesus, na verdade, acredito na palavra, mas muitas vezes algumas pessoas usam da palavra para dizer, tá vendo, olha, eu tenho que dar presentes porque os 3 reis magos levaram presentes para Jesus e tal. Eu acho uma analogia que é superficial do que é verdadeiramente os relacionamentos. Porque se eu chegar aqui com um presente forçado pra vocês, se a gente não se conhece, ok, você vai receber e vai ser gentil comigo. Onde tá a pessoalidade disso? Isso, e você vai ser gentil e vai dizer obrigada, porque obviamente ninguém vai receber um presente e ser mal educado. Mas se eu fizer isso e na semana que vem eu te pedir algo em troca, naturalmente ficou comprado, não ficou presente. A tão valiosa conexão se dá errada. É isso. Então, desses grupos, são dessas metodologias que a gente discorda, sabe? Porque, e eu falo gente, porque eu sei que o Lázaro também comunga dessa opinião. Porque o networking é a conexão natural eu também acho. Que você gerou com acesso ao longo do tempo, com o teu resultado, com a tua integridade, com os seus valores, com o seu legado, de construir boas histórias, de não construir muros, ou seja, fechar portas. De não fechar portas. Como que a gente não fecha portas, né? Não seja cuzão, no brasileiro tipo bem claro. Nós fizemos um pequeno encontro aqui ontem, porque um dos motivos do nosso podcast é conectar as pessoas que passam por aqui. Legal. Então nós temos um grupo de empresários, você está super convidado a fazer parte, se sentir à vontade. E nós fizemos um encontro aqui e vieram alguns dos participantes do podcast. E havia um rapaz aqui que foi contratado para ajudar a servir as pessoas que estavam aqui e tudo mais. E o Niazi trabalha com eventos há 20 anos. Né? Sim. E o Niazi começou a notar a conduta, a forma, o zelo, a maneira... A proatividade, como a pessoa agia, né? E eu falei pra ele hoje, eu falei, cara, você vê que coisa engraçada, né? Sempre tem alguém olhando o que nós estamos fazendo. Sim. Né? Ele mal sabia que você trabalha há 20 anos com eventos. Sim. E que você pode ser uma ponte para ele inesgotável de trabalho. E que você estava ali observando ele sem que ele soubesse que essa conexão poderia acontecer naturalmente. É isso. E em níveis diferentes. Você percebe? Sim. Não é que porque o nível é diferente que a comunicação mudou. Sim. Entende? Por que eu tô sentada aqui com vocês? Porque primeiro porque você é uma querida, né? Um amigo, um casal de amigos, né, Bianca, convidou o Ricardo para fazer um treinamento comigo. E o Ricardo sentou na cadeirinha de aluno, ficou 3 dias lá sentado. Ele falou, fui achando que eu não ia conseguir ficar 1. E ele falou, fiquei enlouquecido no 3º dia, enfim. Ele sentou e ficou. E aí dali, isso gerou uma reciprocidade, e o Ricardo já me indicou não sei quantos clientes. Assim, querido, eu né? não sei te dizer quantos clientes ele já indicou pro Joás, né? Uhum. E aí, nessa conexão, ele apresentou o Joás a você, e nós estamos aqui. De uma maneira
sem esperar nada em troca, contribuindo na vida das pessoas que vão ouvir, obviamente, esse podcast, que vão tirar aprendizados para sua própria vida, que vão utilizar isso nos seus negócios. E você não tá, obviamente, cobrando nada por isso, né? E tá tudo certo. Nem eu, nem vocês. Exatamente. E a gente tá fazendo o verdadeiro network. Exatamente. E é tão prazeroso, é tão diferente quando acontece dessa forma. É isso, né? E eu falo que isso é uma ponte. O que vai surgir a partir daqui? Ninguém sabe. Mas se for natural, vai acontecer. Surge. Agora, tem gente que faz isso forçado. E aí começa a forçar a amizade, e começa a ser invasivo. Aí começa a vir com técnicas que no final do dia não faz manipulações. Cara, quer ver uma coisa? A pessoa se convidar pro podcast. Isso não tem o menor sentido. Tem gente que se convida. Tem. Cara, mensagem de DM, gente que eu nem conheço, gente que a gente conhece. Eu falo, cara, eu ainda sou polido, né? Troco uma ideia, mas não tem sentido, sabe? As pessoas buscam a autoafirmação, né? Elas precisam disso, né? E é diferente você, já foi convidado, você já vai entrar no nosso ciclo de amizades, né? Sim. E você, sei lá, vai lançar um produto, abriu uma outra empresa, alavancou, faturou milhões, quer contar história. É diferente, você fala, Niazi, tô quer com usar um o canal conteúdo para de legal. repente divulgar um produto, um Aí serviço, é natural. alguma coisa. As portas vão estar extremamente abertas. É isso, e eu ainda falo assim, não se preocupe em vender o teu produto ou o seu serviço. Não, só contribua, só entregue. Não precisa, eu não preciso usar do teu canal, né, para estar aqui batendo papo com você, para vender o que eu vendo hoje, acredite. Então eu não preciso vir aqui para falar. Exato. Não, eu vou falar do que eu faço somente para ajudar para quem tá ouvindo. Você tá fazendo uma contribuição. É para dizer assim, olha, eu construí uma história que foi nesse caminho. Será que isso faz sentido para você? Agora, pensar, né, eu sou empresária, obviamente a gente avalia sempre risco-retorno, a gente sempre está avaliando ROI, mas eu falo que no mundo dos relacionamentos é diferente. Eu não preciso o tempo inteiro estar colocando ROI na minha relação pessoal. Exatamente. Ou na minha relação de network. Exatamente. Eu posso... Tem coisa muito intrínseca aí no meio. E quando eu falo para os meus mentorados, não fechem portas. E eles perguntam, mas o que é não fechar a porta? Não fechar a porta é você ser íntegro e honrar seus fornecedores. É você ser verdadeiro com seus clientes não prejudicar ninguém, como você diz. eles falarem bem de você. É você cumprir com princípios contratuais ou não contratuais, porque eu sou mineira, então tem coisa que nem precisa estar no contrato, que se você falou, vai cumprir. Exatamente. E dessa maneira você não constrói muros. E mesmo que ninguém esteja vendo, tá? Mesmo que ninguém, principalmente quando ninguém estiver vendo. Você acha que não estão vendo. Exatamente. Porque Olívia, tem muita gente que fala o que não faz, né? E aí também... E hoje, onde você está? Eu estou na capital. Você fala profissionalmente? Profissionalmente eu estou na capital com o Lázaro, na Capital Upgrade, que é uma escola de empresários. Então, que legal. Hoje eu estou na operação dessa estrutura. O que está brilhando no teu olho hoje? Apesar. Por isso que eu te digo assim, a educação, ela se tornou meu propósito nos últimos 9 anos. Se você falar, você queria isso, não fazia parte dos meus planos. Não fazia mesmo. Né? Olha só. Naturalmente você foi acontecendo. Uma carreira de C-level. Sim. Eu me lembro que o primeiro treinamento que eu ministrei sobre compliance, governança, você imagina que coisa chata? Eu fiz muito. Aí eu falei, não tinha um tema mais agradável, né? Porque é chato, né? É importante, mas é chato. Eu lembro que o primeiro treinamento que eu fui para falar de compliance, governança, eu fui engessada, dura, sabe assim? E eu falava, não é pra mim, eu prefiro fazer o compliance do que falar sobre compliance. Mas aí eu entendo que foi um sopro natural, né? E aí eu fui vendo o resultado dos alunos, e como eu sou focada em resultado, então eu via as pessoas pegando aquilo e fazendo, melhorando seus negócios, né? Aí eu comecei a ser mentora em mentorias de outras pessoas, porque né? O resultado vira transformação, né? Muito. E aí, pra mim, um CNPJ, ele não é só um CNPJ, sabe? São CPFs, são vidas que estão ali por trás daquele CNPJ. Empresas são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de empresa. E hoje, assim, se você disser o que é capital pra você, a área da educação pra mim é capital, é uma maneira de impactar vidas, de cumprir o meu chamado, de entregar legado geracional. E eu diria que esse business está no melhor momento.
Eu acredito na educação como qualificação de leads, clientes, colaboradores. Eu acredito que a educação é um funil de... Né, a capital é um organizador social. E sem contar que é uma contribuição. Porque eu falo que o verdadeiro significado de legado é quando você parte dessa terra e você deixa legado. E aquele que ensina reafirma. A educação deixa legado. Aquele que ensina reafirma. Você está ensinando, você está reafirmando para si mesmo. Eu falo que eu aprendo 2 vezes. Impressionante. Eu falo que uma dos meus maiores aprendizados ao longo desses anos foi contar para os meus alunos o que eu errei e erro. E quando eu ensino algo e falo para eles assim, ó, se você acha que eu estou te ensinando e eu estou perfeita nessa área, não. Tô aprendendo muito aqui, né? Eu posso estar na sua frente, mas ninguém é perfeito. Não, isso. Não, e eu posso dizer assim, e eu não acredite, você ainda erra nisso, erro. Mesmo ensinando. Um dos assets mais valiosos do ensino é aprender com o ensino. Aprende 2 vezes, Aprende né? 2 vezes. Não, e a mentoria, eu tenho alguns mentorados também para mostrar o que eu sou bom e ele também pode até estar aprendendo, mas não é tão eficiente, vamos dizer assim. Que essa parte de câmera, do digital, às vezes modelo de negócio, o cara tá meio perdido. Mas enfim, eu sinto que eu aprendo muito com eles também em outras áreas que talvez eles sejam melhores do que eu nessa questão de empresas. E é aquilo, a mesa que a gente senta. Eu aprendo todo dia com ele sobre o M&A, por exemplo. E vice-versa. Sim. E ele com essa parte mais de mídia, marketing e tal, que ele né, nunca se preocupou tanto, nem precisou. Eu sou de outra escola, né? Hoje, décadas se passam em 3 anos, né? Sim. Impressionante. Com IA é 3 meses. Não, e eu falo que tem coisas que, apesar... Eu também sou old school, eu não posso dizer que a escola de onde eu me formei lá atrás, tudo que a gente está vivendo... Nós somos clientes da tecnologia, não nativos dela. Assim, eu falo que ver essa geração nova e... que eu nem sei falar qual a letra mais, porque toda hora eu fico perguntando. Toda hora eu fico perguntando, como é que já terminou o alfabeto, já virou... Z. Tá na Z. É o quê? Tá na última. Não. Z é a geração que já tá no mercado. Tá na última, então. É a geração última, que tá vindo. É alfa, né? Nem sei. Gente, mas o que eu posso dizer é que essa galera, e eu falo assim, ó... Trabalhar ninguém quer, né? Mas assim, ó, sabe o que eu falo, Renato? E eu sei que tem gente que vai discordar de mim. Assim, não conta pra eles. Mas essa galera é muito mais sagaz que a gente, tá? Sim. Bote amor. Eles vieram de uma era da informação, da tecnologia. Desapego total. Eles são drivados de uma maneira diferente. E eu falo que nós temos que extrair o melhor dessa geração. Eu me lembro que eu fui abrir a minha primeira conta no banco com 18 anos e a minha mãe foi comigo. É ridículo falar isso hoje, né? Mas enfim. Mas era a minha geração. Meu filho abriu uma conta no banco com 12 anos. Sozinho, pelo celular. E falou, mãe, entra no seu e-mail e autoriza a minha conta no banco digital, porque agora eu quero receber minha mesada em Pix. E eu falei assim, menino, como é que você fez isso? Ele falou, pela internet, pelo Google. Eu descobri pelo Google. Eu falei, mas meu filho, pra que você quer conta no banco? Ele, mãe, não aceita nota na minha escola. No supermercadinho do nosso condomínio, não aceita nota. E eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele quer pagar eletronicamente. Ele quer pagar ele quer pagar como todo mundo paga. Aí eu não contei pra ele, mas eu falei assim, gente, ele só tem 12 anos. Imagina eu com 12 anos, acho que eu só tinha 12 anos, mais nada. E você quer saber, ele tem razão. E aí, vamos pensar, essa galera, eles têm uma velocidade e um drive diferente. Aonde eu acho que a nossa geração tem algo que essa geração não tem, bote amor, e que é complementar. Nós viemos de uma geração que era muita transpiração e pouca inspiração. Então, não era opção desistir. Não tinha plano B. Não tinha plano B. Tinha que dar certo. Não tinha. Então, consistência era um fator de sucesso. E ainda é. Sim. Essa galera desiste muito nova. Por exemplo, com 3 meses... Ele pivota muito rápido. Com 3 meses, a Sângela pede aumento de salário. Com 6 meses... Tô falando mal de você, Sângela. Quer virar gerente com 6 meses. Com 6 meses, ela tá enfadonha. Tipo, ela tá cansada. Não estão olhando pra mim. E peraí, quer um projeto... É primo do... Do Intro GT. Do Intro GT.
ela quer desafios novos. Essa geração, ela é inquieta ao ponto de não ter a consistência necessária para alcançar o sucesso. Eu brinco que em 3 meses eles querem ser gerentes. Um currículo, eu pego um currículo de uma pessoa, de um jovem para entrevistar, seja para qualquer cargo, ele fica, a cada 6 meses ele está numa empresa nova. Com isso, acredite, não tem como fazer carreira em nenhuma organização, pulando de galho em galho em 6 meses. Porque eu costumo dizer assim, com 1 ano você está se provando, você está mostrando que você vai entregar resultado de maneira consistente. Porque entregar 1 mês, 2 meses não significa nada. Sucesso é consistência. Exatamente. O 2º ano é para você ser promovido. Então, aquela pessoa que troca de emprego a cada 6 meses, ela não consegue... Não fecha o ciclo. Ela não consegue fechar um ciclo. Então, eu entendo que... Qual é o nosso papel? É passar o que a gente tem de melhor e influenciando esses jovens. Sim. Né? Porque se você olhar para um atleta de alta performance, ele tem consistência, ele tem renúncias e ele tem consistência. Se você pensar um empresário de alta performance, ele tem consistência. O Lázaro não construiu a carreira dele em 5 anos. Não, ele tem mais de 30 anos que ele faz isso que ele faz. Ele ocupa a primeira cadeira, a cadeira de número 1, muito sangue, a cadeira de dono, C-level, presidente de empresa há mais de 30 anos. Mais de 30. Ele foi Caceta, C-level. ele é antigo mesmo, hein? Deixa eu pensar. Eu sei que ele foi, eu não sei fazer essas contas, mas vamos supor que seja 30, é igual os 17 estrelas. Não, tô brincando. Se eu falar isso, ele vai falar, você tá achando que eu tenho 70 anos? Olha, não. contanto que eu não apanhe. O Lázaro tem 57 anos, né? Ele tá muito bem para 57 muito anos. Bem. 57. Eu sou fã dele, né? Então eu não posso falar. Mas o fato é, qualquer pessoa... O Lázaro trabalhou com o Silvio Santos durante muitos anos. Sim. O Silvio não fez o patrimônio que ele fez em 2 anos, né? Ele fez... Claro, com a era digital, tem os pontos fora da curva. Tem os gatilhos, né? Mas depende do golpe que você vai aplicar. Ai, que horror, né? Ai, que horror. Não, mas a galera que fica milionária perene. assim... Não, é golpe, caramba. Da noite pro dia. É isso. Ou é golpe de criptomoeda, ou é golpe do curso pra vender curso, que também já não funciona mais. Não ou da página do banco falsa. Só que eu acho que essa galera, essa nova geração é 880. Ou são umas máquinas, tem uns moleques de 18 anos aqui que coloca nós 3 juntos no bolso. Você fala, velho, não é possível. Eu falo, gente, como eu tô burro. Só que a grande maior parte do povo, eu sinto que é isso que você tá falando, que pula de galho em galho. E a batalha, até meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, um de 23 e um de 21. Eu sofro com eles. Que não entra na minha cabeça. Mesma educação, mesma casa, mesmos pais, mesma outra escola, geração, mesmo tudo. Essa é a vantagem da gente ser caçula. Não funciona, cara. Não funciona. Agora eu entendo que pra gente continuar no mercado, né, da IA, de toda essa revolução tecnológica, e eu falo que eu me interesso pelo assunto, mas eu não sei fazer, né? Então, tudo, né? Eu pesquiso sobre, gosto, entendo, sei como funciona, professor. Mas eu chego e falo assim, Sângela, aprende a fazer. Aline. A sua Sângela é o meu Niazi. Eu falo assim, eu tô velha demais pra poder aprender isso. Mas eles têm um drive diferente, né? Eles são nativos. Nós somos consumidores. Mas é que tem um step. Eu tenho o quê? 10 anos a menos que você. Mais, tem né? Quantos anos? Você tem 32? 21. Eu tenho 47? 25. 25? Então, ela já é outra pegada, é outra geração. Ela tá mais próxima dos meus irmãos. Quantos anos você eu tem, já peguei o 33. Eu já peguei assim... Eu tenho 47? Então pronto. O comecinho da internet, ainda muito travado. Usei muito SMS. Você escolheu muito bem as palavras. Não era igual hoje, né? Sim. Eu peguei a transição, então eu ainda tenho um pouco esse pé da geração mais de vocês do que da geração deles. Você tá no meio do caminho, tá no que melhor, é um equilíbrio. Você Acho que você é a melhor geração. Na melhor geração. Eu também acho. Mas porque não é nem 8 nem 80. Tem o comprometimento que o nosso tem. A nossa geração vai ser tipo game change, porque a nova geração, a grande maioria não quer. A nossa geração sempre foi muito comprometida. Sim. Assim, a gente não largava a caneta de jeito nenhum. Isso. O Lázaro, assim, o Lázaro é um pouco mais velho que a gente, mas é transpiração mesmo. Exato. Então, ele tem essa influência do nosso lado, que é essa coisa do apego ao resultado e ao compromisso, que é uma coisa que se perdeu.
Sim. Né? Constância. E tem Não a tem plano facilidade B. É isso, e tem o polo aberto à tecnologia que para nós já começou a enferrujar um pouco. Com certeza. Tem coisa que eu acho lindo, mas não quero aprender. Eu também. Eu falo, eu não pago alguém pra aprender por mim. Dói aprender isso aí. Dói. Não, até porque eu falo que eu sou uma ignorante. Às vezes eu tô mexendo no celular, faço um monte de coisa errada. Eu falo, Sângela, faz aí, faz. Sou impaciente. Eu falo, faz aí pra mim, faz. Eu falo, meu filho faz e eu não faço. Mas claro que tem que saber para que funciona e como utilizar, não tem dúvida. Exatamente. É enfim, diferente. Mas eu tô amando esse mundo da IA. Todo dia eu estudo bastante, fuço, faço Não as tem coisas como, acontecer. não. É impressionante. Eu sempre fui muito nerd, né? Então eu sempre gostei disso. E aí, cara, eu consigo juntar essa minha sede, sabe? De mão na massa, eu sou esse cara. E ao mesmo tempo com a IA... para tapar os buracos que eu, cara, tenho dificuldade de ter funcionário por causa de tudo isso que a gente está conversando. E aí a IA, ela consegue suprir muita gente que eu fiquei pulando. Eu, como empresa, contratava, puta, não funciona. Ou o cara funciona 1, 2 meses, depois, cara, começa... Cara, designer. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que em 10 anos de Make Me Dance... Designer é 15 dias, ele vale. Nunca tive um designer tão bom quanto o Nano Banana aqui. É, tipo isso. Tá aqui. E não gostei. Muda isso. E 15 dias ele enjoa de você. 15 dias ele enjoa de você. Cara, é impressionante. Não quer mais trabalhar com você, não. Me fala um pouco agora, já pra gente ir envelopando esse episódio... Qual que você imagina que serão os seus próximos passos? Você pretende manter firme isso, tudo que você, que é coisa pra caramba já que você faz? Ou você está com outras coisas em mente também, outros braços, outras ideias? Assim, eu não penso em me aposentar, mas eu penso que eu vou desacelerar em algum momento, né? Eu entendo que a educação me chamou por um lugar de legado mesmo, de deixar uma construção de resposta para o meu futuro. Entenda, eu vou deixar alguma contribuição nessa terra. No dia que eu partir dela, acho que alguém vai se lembrar daquilo que um dia eu entreguei de contribuição enquanto eu Você nasceu para a educação. E acho por influência de mamãe, né? E aí, qual é o ponto? Só que eu entendo que a educação, aí eu vou falar do meu ponto de vista de negócios, tá? Eu acho que a educação, ela é só uma boca de funil, onde a gente pode definir esteiras e levar isso para empresas de verdade que são capazes de construir equity e é onde a gente sabe fazer o jogo da M&A, né? Então entenda, a Capital ela nasceu para ser um celeiro de captação de empresários e apresentar esses empresários para fundos de investimentos e fazer M&A. Apresentar esse universo para eles. Sim. Porque então, eles desconhecem completamente. Perfeito. É onde hoje está a maior fatia da receita. O meu plano vindo para a Capital é justamente construir, além de canalizar os melhores empresários para essa esteira, desse funil, né? Mas construir outras empresas utilizando também desse funil para que essas empresas sejam vendidas. Vira um celeiro, né? Sim. Então, assim, eu tenho um chamado aí para a área de tecnologia e, né, que eu acredito muito, que a plataforma aquela plataforma que eu contei para vocês, ela canais de venda direta abriu o meu olhar para esse universo e eu falo que eu nunca mais, uma mente expandida ela nunca mais retrocede, então... É igual vinho bom. Eu entendo que vai ser uma consequência natural. Então, nos próximos anos, meu objetivo é continuar na área da educação, fazendo com que a educação seja só uma maneira de elevar o nível de consciência das pessoas e levar elas para as empresas onde a gente consegue fazer equity. E isso é uma construção para o futuro. Mas também do ponto de vista de negócio. Mas do ponto de vista de propósito, para mim é fazer a diferença na vida das pessoas que passam... Como você já tem feito. Pela área da educação e que mesmo que elas não entrem no funil, a contribuição que a gente tinha para dar para elas já gerou transformação por onde elas passam e para mim é isso que faz sentido. Parabéns. Muito legal, né, meu? A inteligência é fascinante, né? A gente conversar com uma pessoa inteligente é aula, né? Deus é aula bom. grátis. Demais. Deus é bom o tempo todo. Faroniazzi, ele é o meu auxiliar, inclusive na questão dos
tempos, porque eu fico conversando com você aqui 4 horas seguidas. Mineiro gosta de conversar, então Pois também é. acho melhor. Cafezinho. Tomar um cafezinho. Trem bom. Como que chama? O pão de queijo. Pão de Pão queijo. de queijo com cafezinho é só um pretexto pra ficar batendo um papo de 2 horas. Mas Né? parabéns. Parabéns pela trajetória, pelo Muito bom, pelo meu. legado que você tem construído. Obrigada pelo convite. Obrigado de ter vindo, de verdade, meu. Sei que você é Muito corrida pra obrigado, caramba. Lilian. A gente marcou 6 meses atrás, né? Pra dar certa agenda. Que exagero, Niásia. Não sei se foi tudo isso, não. O Joás, pô, cara, só dá lá em junho. Aí eu falei, pô, irmão, tô falando com você em janeiro. Isso é porque eu sou... Tá vendo? Eu tô falando com você que eu tô dentro da operação. Exatamente. Hands-on total. Hands-on. Não, mas é bem legal. Vamos, cara, vamos marcar uma próxima aí pra você atualizar o que você tem E seja feito. bem-vindo ao nosso pequeno ecossistema. Humilde ecossistema. Obrigada. Se puder contribuir, vai ser um prazer. Tamo junto. Deixa seus contatos, arrobas, o que você preferir pra essa câmera aqui. Boa! Minhas redes sociais é @LilianCarmo, mas também da empresa de educação que eu tô à frente é @Capital Upgrade Oficial. Então o pessoal consegue achar lá. Sigam Ou ela. capitalupgrade.com.br. Mande um enorme abraço pro Lázaro. Diga que é um fã dele aqui, ávido pela presença dele. Ele tá numa imersão com empresários aqui em frente, assim, do outro lado mesmo, só atravessar a rua. Fala pra ele correr pra cá. Não, mas vocês também são convidados nossos, tem um escritório super perto aqui de vocês. Que Quando legal. tiver uma imersão, se vocês quiserem conhecer. Com o maior prazer. Um grande amigo meu aqui da região, que é o Piero Tavolazzi, tava lá sentado na cadeira de aluno, assim, olhando, né, aprendendo, e eu falo que isso é a maior qualidade de quem já construiu grandes coisas, é você um dia se disponibilizar a aprender com o outro. Com certeza. Né? Eu falo que quantas vezes eu também vi o Lázaro sentando na cadeira de aluno e aprendendo, Olivia, sabe assim? Desculpe se eu te interrompi. Pode falar. Não, mas é isso, eu acredito nisso. Eu brinco que eu dou um ouvido para tudo que eu concordo e 2 ouvidos para tudo que eu discordo ou desconheço. Porque é aí que está a riqueza, né? Eu acredito. Então, assim, não vai faltar oportunidade de vocês conhecerem o Lázaro, estamos aqui pertinho, a gente legal. faz essa conexão. Faz uma ponte. É isso. Tem uma ponte bem pertinho aqui. legal. E pensa Nada é por quem acaso. você acha que faz Nada é por sentido, você entendeu o nosso papo, aqui não é pra ficar gerando corte, não é, sabe, esse negócio, é pra realmente quem quer aprender sobre negócios. Enriquecer o tempo, Porque Sim, legal. né? Tem muita gente bacana, vocês estão num celeiro aqui de muita gente bacana. é que a gente tá começando agora, né? Eu tô trazendo bastante gente que não é do meio digital, assim, não é tão famoso, só que são grandes empresários. Teve empresário aqui que fatura 300 milhas de dólar no ano. Então é um cara gigante legal. já. E aí Sim. é um grande amigo meu. Grandes Mora contribuições. fora, inclusive. E foi o segundo episódio porque casou da gente começar e ele tá no Brasil, sabe? Essas coisas. É isso. Então assim, a gente tem muita conexão também, a gente pode trocar muitas E figurinhas. tem muita sorte. Somar, né? Sim. Cara, conexão sempre uma hora ou outra vai virar negócio. Sim. E a gente tá fazendo tudo isso também por, né, fazer business. Sim. E é isso aí. E tá tudo bem. Lília, muito obrigado. Exato. Imagina. Foi um prazer imenso te conhecer e ter você Prazer aqui na é nossa mesa. meu, obrigada pelo papo. Vocês são muito bons de conversar igual mineiro. Acho que você falou que Minha mãe é mineira, sua né? mãe é mineira, então tem um pezinho lá. Niazi não é, mas porque com o nome Niazi, certeza que não é mineiro. Não, libanês. Libanês, Niazi, jurava que era. Brimo. Brimo? Niazi e Ábido. Aí, então o Ábido explica o que libanês. eu não Brimo, Lodinha. Eu sou índio com libanês. Aí por isso que saiu meu japonês do Paraguai, Bolívia. Tá vendo? Entendeu? Mas E foi aí, muito bom te conhecer. Mas Prazer. mega prazer. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Galera, já segue Curte, ela. compartilha, segue a Lilian. Deixa nos comentários aí o que achou. Tamo junto, até o próximo. Valeu. Boa. Muito bom.